Pulso Empreendedor. Oferecimento AT Plus, Banco da Família, BeMind e Nipur XP Investimentos. 7h02, você viu que eu fui atropelado por mim mesmo agora, né? Nunca tinha visto disso. Não, eu não tinha feito Pulso Empreendedor com vocês ainda. Bom dia, meus amigos, Malek Doubles e Vinícius Chaves. Bom dia, Ricardo. Bom dia, Ricardo. Bom dia a todos os ouvintes da Mix FM. Começa agora a sua dose semanal de empreendedorismo, o programa que te traz novidades, dicas, insights e muito conteúdo para que você transforme a sua própria realidade. Esse é o Pulso Empreendedor. Eu sou o Malek Doubles. Eu sou o Vinícius Chaves. E o Pulso está diretamente aqui na Mix FM todas as segundas-feiras pela manhã às 7h, mas você também pode nos acompanhar pelas plataformas digitais. Clica aí, segue o Pulso no @Pulso Empreendedor. Você fica sabendo das novidades e interage com a gente. Aqui no Pulso a gente tem falado muito em tecnologia, né, Vinícius? Sim. Mundo digital, e tudo isso fica muito evidente quando a gente fala em home office, em marketing, em prestação de serviços, em e-commerce. Mas e a indústria aí, Vini? A gente não tem falado muito sobre isso, né? Na verdade, eu tava fazendo uma retrospectiva, a gente ainda não falou sobre a indústria. A gente ainda não falou, né? Que é uma falta grave aí, mas hoje a gente vai correr atrás do prejuízo aí. A gente trouxe um especialista para conversar com a gente sobre isso. Vamos correr atrás em grande estilo, até porque a pessoa que está aqui conosco hoje entende muito do assunto, dá palestra sobre o assunto também aí, e é um setor que emprega muitas pessoas e que passa por uma revolução, conectando máquinas, informação e possibilitando atingir resultados que até então eram desconhecidos, né? A própria questão da robótica, internet das coisas, tecnologia em nuvem, tem um monte de coisa pra gente falar hoje aqui sobre o nosso tema. E para falar sobre isso a gente traz aqui hoje então o Atos Branco. Ele é empresário, palestrante e vai nos trazer muito conteúdo sobre o tema. Bem-vindo, Atos. Bom dia, tudo bem? Bom, gente, super obrigado pelo convite, Malek, Vinícius, Ricardo. Prazerzão, vamos lá. Vai ser excelente. Ô, Atos, pra gente começar o nosso bate-papo, então, a gente vai falar muito sobre a indústria 4.0, né? Que é um conceito que não é tão novo assim, mas a gente não sabe muito bem o que é. Explica pra gente, né, o que é esse conceito e o que muda em relação à indústria tradicional, digamos assim. Bom, vamos lá, a gente tem que retornar aí a 2012 na Alemanha, quando entrou esse conceito da indústria 4.0, ou a quarta revolução industrial, né? A gente falou no tempo de escola, a gente estudou sobre a primeira, segunda, terceira revolução, né? Então vamos lá rapidinho, primeira revolução, máquinas a vapor entram na indústria. Na segunda revolução, entram sistemas de controle em massa. Henry Ford. É o grande exemplo. Entra a produção. Aquela questão da linha de produção, né? Por que a gente tem horário hoje para tudo? Linha de produção, certo. Tinha que ter horário para entrar, a escola tem horário hoje, porque naquela época iniciou esse processo todo, não existia esse conceito todo de horário. Então, essa linha de produção toda entra na Revolução 2. Na terceira revolução entram sistemas analógico, digital, não 100% digital como a gente tem hoje, muito relé, muita ferramenta já eletrônica para ajudar na indústria. E essa quarta revolução, você vai dizer, mas entra só em 2012, quer dizer, já não tinha computadores antes, tinha sim, só que o conceito da Revolução 4, porque computadores já tinham na indústria, mas muito para o setor administrativo, não na linha de produção. Então, na linha de produção entra agora sistemas cyberfísicos com muita robótica, entram sistemas de IoT com muito sensor de umidade, sensor de presença, sensor de tudo, ligado a computadores, a softwares, enfim, que ajuda na linha de produção toda, e tudo isso, claro, ligado na nuvem ainda. Então imagina a diferença que deu de processo. Um impacto bem grande, até porque, como você falou, a gente visitou muitas indústrias, né, pelo Conselho Estadual do Jovem Empreendedor de Santa Catarina, e vi exatamente o que você falou, já com alguns processos, com alguns controles, mas tinha um operador de uma máquina, ele tinha que fazer um procedimento, apertar um botão, fazer com que aquilo funcionasse, conhecer a operação da máquina, e pelo que você está falando hoje, a coisa está bem mais moderna mesmo em relação às questões que você falou de tecnologia, de nuvem e também das máquinas se comunicarem. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas antes tem dica da BeMind, né, Vini? Tem sim, né? Um dos grandes segredos aí da indústria, né, e do sucesso é justamente essa otimização dos processos ali que o Atos comentou, né? Então, e aí a indústria ela acaba tendo uma aproximação maior nas necessidades do seu consumidor. Então, para isso eles acabam focando naquilo que é essencial, né? Então, né? E essa otimização ela passa também pela terceirização de processos. Então, siga essa tendência, né? Terceirize também esses processos aí administrativos, financeiro, gestão de pessoas com a BeMind, né? Então, a BeMind vai fazer isso com excelência, com experiência e ainda te ajudando aí com dicas, né? Para você poder empreender e gerir melhor o seu negócio. Acesse lá o Instagram @BeMindBPO e solicite um atendimento.
né? E como o Atos falou também, né? A tecnologia ela é a espinha dorsal da indústria 4.0 e de várias outras revoluções aí que estão acontecendo já há bastante tempo, né? Então, processos mais eficientes, né? O aumento de produtividade, a sustentabilidade também, né? Elas vão ser aí chave pro seu negócio também, né? Ter um futuro e garantir o longo prazo. Então, com a AT Plus, você tem aí tecnologia necessária para estruturar a sua empresa, criar aquela rede dimensionada, né? Imagina numa indústria onde você precisa ter uma precisão muito grande, que os equipamentos se comunicam entre si, né? A famosa internet das coisas, né? O IoT ali. Então, você precisa ter tudo isso funcionando com bastante disponibilidade. Então, se você quer saber mais, melhorar a sua estrutura aí, conversa com o pessoal da AT Plus no WhatsApp 493240-0800. Bora pro nosso bate-papo então, Vini? Bora lá então, só vou pegar uma aguinha pro Atos ali e você vai falando com ele então, e já volta. Então tá bom, Atos, pra começar, como que a indústria 4.0 está sendo implantada nas empresas? Porque a gente imagina assim, tinha uma fábrica, né? Tem aquele estereótipo assim, né? Um pouco da fábrica tradicional, a chaminézinha, os shedzinhos, as janelinhas assim, né? E aí você tem, de fato, um maquinário às vezes muito robusto, né? Mas mesmo para um pequeno empresário que tem uma pequena indústria, não é um processo simples essa mudança. A gente percebe, por exemplo, né? No home office, no escritório, nas atividades que a gente vive, mudar do analógico pro digital já não foi tão simples. Como que é isso na indústria? Como está sendo implantado? Também não é simples não, né? Eu digo assim que é um processo de inovação. A palavra inovação tá até um pouco banal, ela serve para tanta coisa, mas acho que hoje as indústrias precisam se reinventar. E tem que cuidar para não fazer aquela preocupação que muitos industriais, no sentido de, eu tenho que mudar tudo. Não, faz a chamada inovação incremental. Vai mudando uma coisinha aqui, uma coisinha ali, brigadão. Vai mudando aos poucos, pequenos processos, que quando você vê, você tem uma grande inovação realizada. Perfeito. Com um custo muito mais acessível do que fazer uma mudança absurda, enorme, que às vezes é até perigoso. Certo, não é trocar toda a linha, trocar todo o maquinário, né? Às vezes você tem algum exemplo, Atos, assim? Eu nem aconselho. Você tem algum exemplo, até porque eu sei que você também tem uma startup, ou uma empresa mesmo, na época era uma startup, que era justamente sobre algumas questões para segurança também em indústrias, né? Em empresas. Você tem um exemplo de algo que pode ser implantado, vamos dizer, um passo, depois outro passo? Não sei se você pode citar alguma coisa. Claro. Eu digo que a gente é uma startup com 27 anos de vida já, né? Só que você reinventa, pivota o tempo inteiro. O que a gente, pegando esse exemplo que você falou de segurança no trabalho, o pessoal do SESI Senai entrou com um edital no final de 2015 para a segurança no trabalho, que eles queriam aplicar inovação nessa área. E eu lembro que o Guilherme Lete chegou para mim, vocês não tem nada, né, nessa área e tal, e cara, a gente fez um brainstorm lá de 2 horas dentro da empresa e saíram 3 ideias. E uma delas a gente aportou e passou nesse edital nacional, que foi muito bacana, que a gente monitora através de IoT, então internet das coisas, monitora o uso do equipamento de proteção individual dos colaboradores. Legal. Então eu fico sabendo se aquele colaborador está num local que ele tem autorização de estar lá ou não, certo. Se ele está com equipamento de proteção e com todos os equipamentos daquele local específico, se ele de repente tenha algum equipamento vencido, que tenha que ser trocado, alguma coisa assim. Perfeito. Enfim, a gente tem esse monitoramento. É um tipo de internet das coisas ligadas à indústria 4.0, 100%. Sim, sem dúvida, é um processo que passa a ser aí, vamos dizer assim, vinculado a uma tecnologia muito mais eficiente, né? Claro, e eu acho que esse é um ótimo exemplo mesmo, porque aí, se a gente pensar na indústria, então, e nos diversos processos que envolvem o trabalho ali, não é só a produção da manufatura, a produção do bem ali em si, mas tudo que envolve a produção. E aí, de repente, você começa com segurança, depois você vai trabalhar numa máquina especificamente ou num processo específico. Eu acho que isso é que vai incrementando, como você falou, né? Se você for ver os custos que envolvem acidentes no trabalho, desde acidentes leves, médios ou até graves, cara, é um absurdo de grana que vai nisso. Daí eu acho que vem aquela questão de inovação e de saber justamente também focar naquilo que é essencial num primeiro momento, né? Faz a inovação naquilo que vai te trazer um retorno, e com certeza a saúde e a segurança das pessoas vem em primeiro lugar e tá super... Toda inovação, ela parte de uma dor, né? De um problema. Então acho que as indústrias, elas precisam estar atentas a isso, né? Aonde que está escorrendo areia pelo vão dos dedos ali, né? Qual que é a maior brecha? Porque sabe que são vários os setores, e uma indústria, ela é um organismo pesado, difícil de ser manobrado, né? Diferente de pequenas empresas e startups. Então acho que o grande segredo, né? Uma dica nossa é identificar onde que tá doendo mais, né? Onde que tá trazendo mais problemas, né, Atos? E pensa o seguinte, Vinícius, uma indústria não é que nem um time de futebol. Sim. Que você tem 11 jogando e tem 5 no banco. Entendeu?
Não tem. Não tem reserva. Então, né? se alguém se machuca e sai, quem é que entra no lugar? E até você continuar a tua linha de produção, manter a tua qualidade, tua velocidade, teus processos todos, com alguém que está fora porque se machucou, é melhor prevenir. Então, o nosso foco, por exemplo, é nesse. Certo, e essa questão que o Vinícius comenta de olhar a dor, ela é uma percepção, obviamente, de gestão, de número, né? Tem um conhecimento mesmo da empresa, dos dados, dos números, das dores, né? Que a própria empresa tem ali, mas ela também é uma questão de liderança e de comportamento, né? Como que o líder, o empreendedor também enxerga esses números, a gestão, e também encaminha sua empresa para esse processo de inovação que você citou. Como que os líderes têm lidado com isso, Atos? Cara, tá bastante bem essa visão, sabe? Tá muito boa essa visão por parte dos líderes. Pelo menos assim, conversando, a gente está sendo acelerado pela SPIN, lá em Jaraguá, que é uma aceleradora para startups focadas em indústria 4.0. Como que é o nome da startup? Da Softex Sul ali, que é essa spin-off, vamos dizer assim. É o Target ID. Target ID. Que é o nome da solução, Legal, né? Bacana. Então, a gente está sendo acelerado lá e a gente tem essa possibilidade de conversar com várias pessoas, gestores dessas indústrias, principalmente ali da região de Blumenau, Jaraguá, Joinville e tal, e a preocupação é grande. Todo mundo está muito, muito atento ao que pode ser feito, já com essa visão daquela inovação incremental. Certo. Não. Desculpa, eu achei que o Vinícius ia fazer uma pergunta aqui. Porque eu tô olhando pro Atos aqui de relance e eu achei que o Vinícius tinha feito um movimento aqui. Atos, a gente tem um estereótipo da indústria, como eu comentei antes, né? Aquela imagem de uma fábricazinha tradicional, assim. Como que é a indústria do futuro? Até porque fica um pouco no imaginário das pessoas essa tal indústria 4.0. Como que é a indústria do futuro? Cara, a indústria do futuro, no meu ponto de vista, é com mais criatividade, com mais gestão, com mais pensamento criativo e menos mão na massa. Certo. A mão na massa vai ser para robô, direto. Não tem muito que o ser humano tá lá correndo risco junto a máquinas pesadas, a processos pesados e preocupantes em termos de saúde. Eu vejo assim, Atos, parece que no passado, né, a gente teve um momento em que a indústria desenvolveu um bom produto e convencia as pessoas de tipo assim, o meu produto é bom, né? A gente via até nos comerciais, né? Antigamente, meu produto é muito bom, e hoje eu vejo que todas as empresas estão focadas de alguma forma em resolver as dores das pessoas, né? Então, quando você fala em criatividade, quando você fala em um trabalho intelectual também, de compreender muito a necessidade do ser humano nesse momento, eu acredito que a indústria também passa justamente, como você comentou, por esse processo, né? De inovar e de repensar também aquilo que ela está produzindo, né? Muito mais do que querer forçar às vezes um consumo, né? Eu acho que principalmente isso sobre a grande indústria, não é o caso tanto da indústria pequena, o médio porte, que muitas vezes até serve a grande indústria, né? Muitas vezes serve esse processo. Nós vamos para um rápido break e a gente já volta pro nosso bate-papo, tá esquentando, não sai daí que o Pulso já volta. Mix agora 7h15, você tá ouvindo o Pulso Empreendedor com BeMind, Banco da Família, AT Plus e Nipur Finance. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta. O melhor mix do Brasil. Vinícius Chaves, Malek Doubles. Tamo aí. É isso aí, a gente volta agora com o Pulso Empreendedor, o seu programa de empreendedorismo. O Pulso de hoje é sobre indústria, especificamente a revolução que a gente está vivendo agora com a indústria 4.0, robótica, tecnologia na nuvem, pessoas e as mudanças que estão ocorrendo nesse setor. E quem está conosco hoje é Atos Branco, ele é empresário, palestrante, e continua o nosso bate-papo. Mas antes, a gente tem dica financeira da semana. Precisa de crédito para empreender? No Banco da Família também tem Black Friday, com possibilidade de crédito para te ajudar nesse final de ano a dar um up aí no seu negócio. Procure o Banco da Família, eles vão encontrar com você uma solução adequada para o seu caso. Liga aí 0800 648 4444 ou segue no Instagram @Banco da Família. Dica de investimento aí dos nossos parceiros da Nipur Finance. Uma reclamação muito comum, Vinícius, é que a gente paga muitos impostos. Isso aí é uma velha, reclamação, né? Recorrente, de todo mundo, né, Mário? É verdade. Quem tem dinheiro guardado já viu uma boa fatia do seu capital aí indo para o pagamento de impostos, né? Mas nem sempre isso é necessário. Se você está pensando no futuro, está pensando a longo prazo, talvez não tenha percebido que a previdência privada pode ser uma ótima opção para você ter rentabilidade e pagar menos impostos. Os especialistas
analistas da Nipur vão te direcionar para opções personalizadas de previdência privada, com possibilidades bem atrativas que te ajudam justamente a economizar, a você ter uma boa rentabilidade e a pagar menos impostos. Valorize seu capital, seu futuro, siga Nipur no @Nipur Finance. Voltamos pro nosso bate-papo sobre um ponto que a gente ainda não tinha perguntado pro Atos, né? Mas antes eu só queria reforçar, né? O Atos, ele é diretor, né, de inovação da Softec Sul, né, Atos? E aí possui também as startups, a Target ID, tem o Coletor Pro também, né, Atos? É palestrante, então, só pra gente deixar o pessoal aí conhecendo o Atos também, depois ele deixa no finalzinho ali os contatos dele também pro pessoal seguir. Mas, Atos, você comentou sobre as pessoas, sobre essa preocupação da indústria, né, com as pessoas também, que talvez seja uma preocupação que a indústria deve ainda aumentar, né, ao longo do tempo, mas o que muda na vida das pessoas, né, de forma geral, colaboradores, clientes, enfim, com essa indústria 4.0, quais são essas principais mudanças que você enxerga? Acho que a principal chave, cara, para uma mudança aí é a educação. Não adianta eu imaginar que eu aprendi a operar uma máquina e eu vou ficar o resto da vida operando aquela máquina. Daqui a pouco essa máquina vai sumir do mercado. Ela vai sair, né? Pensa, há um tempo atrás, tinha um tal do Telex, né? Aí entrou um fax matou aquele cara. Daqui a pouco entra sistemas de comunicação tipo WhatsApp, matou fax, matou tudo, enfim. E o cara que só operava aquilo, o cara que só trabalhava com aquilo. Se esse cara não está se reinventando, se ele não está estudando, se ele não está se preparando para o mercado, eu digo lá em casa, cara, eu falo isso para a Nelissa, a gente diz assim, tá, e se amanhã a empresa fechar, o que a gente faz? Eu vou ficar um dia chateado. Tu sabe que... Talvez 2. Vou ficar meio pé da vida, sabe? Vou ficar chateadão, cara. Mas bola pra frente, vambora. Tem muita coisa pra fazer. A gente fala muito de dor, né, no empreendedorismo, né? O problema do mercado, onde é que tem problema? E, cara, o que mais tem no mundo é problema. Verdade. Entende? Se a gente achar um que a gente pode resolver, tá aí mais um projeto, um produto, um serviço novo, alguma coisa assim. Perfeito. Isso que você falava até rapidinho, puxando um gancho, só na entrevista da semana passada que a gente fez com o Wagner Miller, né, Mali, que ele falava, né, que em um determinado momento lá na Comfort, que é a empresa deles, eles identificaram que ele ficou com medo de daqui a pouco o mercado absorver a sua própria empresa. Ele levantou a mão pros sócios dele e falou assim, não, se for, né, se alguém tem que matar a nossa empresa, que seja a gente mesmo. Sim. E eles criaram uma spin-off e partiram para isso. Bem legal esse teu insight também. Mas, né, eu acho que, voltando para a questão da indústria aqui, né, Atos, uma tendência de mercado que a gente observa hoje, essa personalização, customização, a regionalização de algumas empresas, de algumas marcas, né? As pessoas procurando mais para aquilo que não é tão industrializado, né? Até o industrializado, às vezes, ele é rotulado como algo que é ruim, né? O que não, nem sempre, né, é isso. E a gente tem o caso, por exemplo, das cervejas, né? Que aqui na nossa região é bem forte, né? A gente tem a indústria, né? Da Ambev ali, a gente tem várias cervejarias aqui, Princesa da Serra, por exemplo, que é uma parceira aqui da rádio também, enfim, vários outros movimentos cervejeiros de cervejas artesanais. E aí eu pude ver esses dias que a própria Ambev, ela criou um espaço para essas empresas, para esses cervejeiros poderem fazer ali. Então, como que a indústria vem superando, né? E vem se modelando para seguir essas tendências de mais de artesanal, né? Sendo que eles têm algo mais em série, mais escala e tudo mais. Se você for pensar, cara, a gente fala de empreendedorismo, a gente fala talvez alguns nomes aí clássicos, né? Tipo Steve Jobs. Ele já dizia lá atrás, cara, a gente não vai vender para todo mundo. Não tem como atender todo mundo. Então, a gente estava falando agora ali embaixo, né, sobre nichar, né? Você estava falando do Coletor Pro ali. A gente começou a trabalhar em supermercado, daí a pouco a gente percebeu que o varejo nos procurou, daí a pouco o pessoal da distribuidora, e a gente está nesse estudo. Para que lado a gente atende todos? Será que a gente consegue atender todo mundo? Acho que muitas vezes o interessante é você nichar mesmo, é você entender, pô, eu trabalho com esse perfil de cliente, com essa persona, comunicar, falar com essa persona, entra marketing também, né? Não é só, enfim, conversar certo com quem é o teu público-alvo, quem vai comprar teu produto, quem está aderente àquilo que você entrega, né? Porque não é todo mundo que vai gostar do que você faz, não é todo mundo que vai comprar o que você produz. Então acho que nichar é legal, eu sou fã dessa visão. Ô Atos, antes você comentou assim, né, que se acontecesse da sua empresa fechar, você ficaria um dia triste e depois você já ia buscar ali algum problema, alguma coisa para resolver, e com certeza vocês são muito inovadores, muito criativos, e eu faço essa pergunta de agora, assim, pro nosso ouvinte também, para estimular ele a refletir sobre isso. Tem oportunidade, então, para quem tá interessado em resolver os problemas da indústria, e tem uma possibilidade imensa, pelo que tu falou, de startups, de spin-offs. Que dica que você dá para quem tá nos ouvindo aí? Cara, assim,
imagina o seguinte, se tem algum problema, claro, vamos supor, eu sou de tecnologia, eu não vou querer resolver um problema de química. Certo. Não é minha praia querer entrar numa indústria farmacêutica e dizer, não, cara, o processo químico tá errado. Não é impossível, mas é bem difícil, né? Sim, não, imagina a curva de aprendizado que eu vou ter que ter para mim poder aprender sobre química e trabalhar nessa área. Eu tenho 30 anos de tecnologia, vou trabalhar agora com química, não faz sentido. Mas se eu conheço química, se é a minha praia e por algum motivo eu perdi meu emprego porque a indústria mudou, etc, por que eu não posso aplicar esse meu conhecimento, a experiência toda que eu tenho em química, por exemplo, para sugerir alguma melhoria ou trabalhar com uma consultoria, trabalhar, enfim, numa produção de um novo produto, um novo serviço, alguma coisa assim. Aí, eu acho que é a sacada. Essa é a sacada, né? Eu acho que vem a questão de saber ouvir, né? E muitas pessoas têm a oportunidade de conversar, às vezes, com donos de empresas, né? E eu acho que tá aí, muitas vezes, uma chance de você conversar, entender às vezes o processo, ou às vezes até se você já trabalha numa empresa que atende ali, como você mesmo falou, né, a Softex desenvolveu ali uma solução que atende a um outro nicho, a um outro segmento, por perceber uma necessidade, né? Então acho que a gente tem Orion Parque Tecnológico aqui, tem incubadora, tem Mid Lages, tem universidade, tem um monte de, vamos dizer assim, de ferramentas, de pessoas e de instituições que vão poder ajudar você. Então pensa nisso também, empreender também é isso. Muitas vezes você já sabe que aquela indústria ou que aquela empresa precisa de um suporte e às vezes você tem a solução ou financeira ou tem uma solução, às vezes de uma consultoria que você pode prestar, aquilo pode virar uma empresa, um negócio, né? Verdade. Até porque acaba assim, né, Mário? Desculpa te interromper, mas aqui em vários locais, assim, a gente pega principalmente no interior, a nossa cidade é um exemplo disso, a indústria, ela acaba sendo... ela acaba absorvendo muita mão de obra e dando oportunidade para muitas pessoas. Ela impacta a nível regional de forma, né, grande, assim, seja com empregos ou também com fornecedores. Então, eu acho que aproveitar, né, esses elos que você tem com a indústria, né, com certeza, se você bater na porta ali e ter uma conversa bem feita, você vai conseguir, eles vão abrir para você os problemas que eles estão enfrentando, e aí, independente de área, não só tecnologia, recursos humanos, enfim, vários segmentos, segurança do trabalho também, que foi o caso do Atos ali, né, Atos? Então, acho que também tem dar essa peitada, né, e entrar lá dentro, que com certeza eles vão abrir para você. Pode falar. Mas acho que tem uma situação que você tem que cuidar, que é o seguinte: muitas vezes o startupeiro, né, o cara que tem ali a sua empresa, ele tá ávido, cara, a vender, ele quer mostrar pro mercado que ele tem um produto, que ele tem uma solução, ele tá lá super motivado, e muitas vezes o cara atropela, às vezes numa reunião, cara, às vezes é difícil conseguir uma reunião, quando chega na reunião ele fala e não deixa a pessoa falar. Não escuta para saber qual é o problema, né? Entende? Eu acho que essa emoção de eu tenho um produto, olha aqui, ó, que lindo, que maravilhoso que é o meu produto. Ouve mais, porque é importante. A importância de estar ligado no problema, nas dores, né? E aí tem mais uma questão que eu acho que a gente tem que observar para finalizar o assunto de hoje, é das tendências de futuro também. Atos, como que você enxerga a indústria além do 4.0, né? Porque, não sei, né? Mas as nossas empresas a gente está sempre observando, né? Além da inovação que a gente está fazendo agora, o que vai acontecer com a tendência de futuro. O que você enxerga? Uma indústria 5.0 talvez? Qual é a tendência principal ou dentro do que está acontecendo? O que as lideranças têm falado? O que você tem visto aí, você que está conectado com o Vale do Silício, com inovações, o que você tem visto nesse segmento? Cara, eu acho que falar de 5.0 é muito recente ainda, né? Se a gente for pensar da 1 para 2, da 2 para 3, foram anos e anos. Os processos são mais lentos, essas mudanças são mais na indústria, lentos, né? Isso, entende? Eu queria ter uma bola de cristal hoje. Ia fazer uma festa, cara, você não tem noção, né? Eu já ia entender o futuro, opa, beleza, vamos por aqui, iria errar muito menos, cara, ia ser muito legal. Mas assim, eu acho que focar em pessoas hoje é um bom foco. Entende? As pessoas estão sendo cada vez mais valorizadas, bens a Deus. Eu acho que é importante focar na necessidade do ser humano. O que esse cara está precisando? Perfeito. Até eu acho que valorizar a equipe e de repente trabalhar de forma compartilhada também na indústria, né? Sim. Buscando essas soluções, essas inovações e olhar para as pessoas, como você falou. Deixar um espaço aqui, ó, pra você falar um pouquinho, fala da Softex Sul, fala das soluções, fala do que você tem visto, deixa uma mensagem final aí para os nossos ouvintes, que a gente está se encaminhando para o fim do programa. Que pena. Bom, primeiro, gente, super obrigado pelo convite.
Tipo, imagina. Você já tinha me convidado há tanto tempo atrás, né? E agenda corrida, né? Corrida, sempre complicado, eu agradeço demais. Bom, a Softec Sul, como eu brinco, é uma startup que está no mercado há 27 anos, a gente se reinventa constantemente. A gente tem N projetos aí, como o Company, que é um RP, a gente tem o Coletor Pro para evitar o custo de ter que comprar coletores de dados caros, né? Para contagem de estoque, coisa assim. O Target, que é para essa visão de segurança no trabalho, né? Mas, cara, a gente está sempre aberto a novidades. Se alguém chegar com uma ideia nova, a gente está aberto, cara. A gente já desenvolveu software para mergulho em Lages. Que legal, né? Um negócio bem vendemos para mais de 25 países, né? Então, cara, ideia maluca, a gente tá super afim sempre que venha, porque faz parte do nosso dia a dia. E aí, não existe ideia doida não, cara. Não, né? Não, e se você tem umas ideias malucas, vai lá no Orion Parque Tecnológico, procura o Atos, procura a galera da Softec Sul, que com certeza você vai encontrar uma galera bem bacana e inovadora lá. Atos, muito obrigado mesmo por aceitar o convite de estar aqui conosco. Foi show de bola, faltou tempo, a gente vai falar de novo sobre isso e outros assuntos com certeza, até porque você tem uma bagagem enorme com as palestras que você faz também. Obrigado por estar aqui, obrigado a Orion Parque Tecnológico, Serumar Marcas e Patentes, Wind Digital, Audicom Soluções Contábeis. Valeu, galera. Valeu, segue galera. o Pulso. Obrigado, Vamos fazer Atos. uma ótima semana aí, né, Semana excelente para todo mundo. Atos Branco, me acha em qualquer lugar. Show de bola. Valeu. Falado, rapaziada. Muito obrigado, Atos. Muito obrigado, Vinícius. E também o Malek Doubles. Fecha aqui mais uma edição do Pulso Empreendedor com BeMind, Banco da Família, AT Plus e Nipur Finance. A gente volta em instantes com o Jornal da Mix. Débora Bombilho na área. Até as 9, o Jornal da Mix tem Forte Atacadista, Madeireira Rodrigues Geral Serviços, Uniplaque e RG Equipamentos de Proteção Individual e Uniformes. Daqui a pouco, voltamos com o Jornal da Mix. Primeira edição. Você está na Mix, um mix de tudo que você gosta.